Bem, amigos do GV Ensino, bem-vindos a mais uma aula do curso de Eletrônica Digital. Hoje nós vamos resolver esses 3 exercícios de simplificação, onde utilizaremos todos aqueles postulados da álgebra de Boole que estudamos até a aula anterior. Quando a gente fala em simplificar um circuito lógico, em simplificar uma expressão lógica, o que a gente quer dizer? Bom, eu tenho aqui um circuito lógico. No caso aqui eu tenho 3 circuitos, realizando 3 funções lógicas diferentes, e simplificar é tornar o circuito o menor possível, desde que ele continue realizando as mesmas funções, funcione de forma idêntica e, portanto, tenha a mesma tabela verdade que esses 3 circuitos, mas com um tamanho menor, com uma expressão lógica menor. Então, simplificar é isso. Você pega uma expressão maior, um circuito maior, e consegue reduzir ele aplicando aqueles postulados que estudamos até a aula anterior, mas de maneira que o funcionamento dele continue idêntico, exatamente o mesmo. Então, aqui nós temos o primeiro exercício, e como falamos nas aulas anteriores, essa aqui é uma expressão, ela está no formato de produto das somas. Então, eu tenho um produto de várias somas aqui, e a gente não vai conseguir simplificar a expressão em produto das somas. Como nós já falamos, nós temos que passar primeiro ela para a soma dos produtos. E aí, para isso, então, nós vamos fazer essa multiplicação aplicando a distributiva, multiplicando o primeiro termo aqui com o primeiro daqui, depois o primeiro com o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo, multiplicando ali todas as possibilidades, e aí vamos chegar a uma expressão na forma de soma dos produtos. Então, nós vamos começar aqui fazendo a primeira multiplicação entre A barrado e A. Então, vou colocar aqui a solução da letra A. Então, vai ficar A barrado e A. Ok. Ou, aí vamos multiplicar o A barrado pelo B. Então, vai ficar A barrado e B, ou agora o B e o A, e por fim o B e o B. Então, fizemos aí essa primeira etapa. Em seguida, o que a gente pode deduzir dessa expressão aqui? Ela já está no formato de soma dos produtos, e a gente pode aplicar alguns daqueles postulados mais simples, aqueles postulados de uma variável, para começar a simplificar algumas coisas aqui. Por exemplo, sempre que eu tiver aqui numa mesma lógica, a mesma variável, como aqui A barrado e A, eu já posso simplificar isso aqui. Porque se eu tenho uma E entre uma coisa e o inverso dessa coisa, eu vou ter zero. Isso nós já estudamos anteriormente. Porque se a gente analisar aqui, eu tenho uma E entre o A e o A barrado. Então, vamos pensar um pouco. Se o A for zero, vai entrar zero aqui, e aqui vai entrar 1. Vai sair zero. Já se o A for 1, vai entrar 1 aqui, porém aqui, no A barrado, vai ser zero. Também vai sair zero, vai sempre sair zero. Então, como nós já explicamos lá, isso aqui é um postulado da multiplicação, da lógica E. E aí eu já sei, então, que uma coisa e o inverso dela mesma vai dar zero. Então, aqui, essa expressão dá zero. Depois vamos continuar aqui. A barrado e B. Depois aqui, o B e o A, eu posso aplicar a propriedade comutativa e trocar eles de lugar para que o A seja sempre a primeira variável. Fica mais fácil fazer isso. E depois, B e B, como nós já explicamos anteriormente, se eu tiver uma lógica E entre a mesma variável, é a mesma coisa do que eu ter a própria variável. Porque aqui, se o B for zero, vai entrar 0 e 0, vai sair 0. Já aqui, se o B for 1, vai entrar 1 e 1, vai sair 1. Então, vai sempre sair o mesmo que o B. Se o B for 0, vai sair 0. Se o B for 1, vai sair 1. Então, B e B é a mesma coisa aqui, simplesmente B. Então, nós já explicamos isso lá nos postulados da álgebra de Boole. Pessoal, isso aqui envolve muita prática. Não adianta você só assistir os vídeos, vocês têm que praticar a simplificação, a álgebra de Boole, para você realmente aprender. Porque você, por mais vídeos que você assista, na hora que você pega
uma expressão lógica e tenta simplificar, é aí que você realmente consegue aprender. Porque aí você tem que lembrar os postulados. Não sou eu que estou falando para você. Você vai ter que forçar sua mente a lembrar os postulados, a tentar achar uma lógica por trás de cada expressão, para aí sim você conseguir pegar o jeito da coisa. Então envolve muita prática. Assim como na matemática, quando a gente aprende a álgebra da matemática, a gente precisa de muita prática, fazer muitas contas. Na álgebra de Boolean acontece a mesma coisa. Tem que praticar, não tem jeito. E por isso mesmo eu sugiro que depois vocês peguem esses 3 exercícios e tentem fazer eles novamente. Não quero que vocês decorem a forma como eu fiz, mas sim que vocês entendam a explicação e depois sozinhos tentem fazê-los novamente. Nós vamos ter aí uma sequência de aulas só de simplificação. Então vocês vão assistindo às aulas e eu sugiro que após cada aula vocês refaçam os exercícios que eu abordei na aula para fixar bem todos os conceitos. O importante sempre, como eu sempre falo em todos os meus cursos, é não decorar. Você tem que entender a lógica por trás de cada raciocínio, o porquê de cada coisa. É assim que você aprende de verdade. Então, aqui nós já reduzimos a expressão a isso. Esse zero aqui, o que a gente vai fazer com esse zero? Eu tenho um zero ou com toda essa expressão aqui. A gente sabe que zero ou qualquer coisa, o resultado é qualquer coisa. Então, esse zero aqui, nós podemos simplesmente ignorar ele, porque ele não vai fazer nenhuma diferença. Então, como se nós ignorássemos isso aqui. E aí temos essa expressão. Bom, o que a gente vai procurar quando a gente tem uma expressão ali, já está no formato certo, já está na soma dos produtos? O que a gente vai procurar? A gente vai procurar os termos, as variáveis que se repetem. Então, aqui eu tenho A barrado B, aqui eu tenho AB e aqui eu tenho B. Qual é a variável que mais repetiu? O A barrado apareceu uma vez, o A apareceu uma vez, mas o B ele apareceu 3 vezes. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse termo que mais se repete e vou colocar ele em evidência, lá aplicando a distributiva, como já tínhamos explicado também anteriormente. Então, eu vou pegar o B e vou colocar ele em evidência. Então, a gente faz assim, coloca ele em evidência, e aí no lugar dele, a gente coloca 1. Então, vai ficar aqui, A barrado e 1, no lugar do B colocamos 1, porque o B está em evidência. Depois, A e 1, e depois simplesmente 1. Pois bem, só de bater o olho aqui, a gente já vê que a gente tem isso aqui ou 1. A gente sabe que na lógica ou, se uma das entradas for 1, a saída já vai ser 1. Então, eu nem precisaria resolver isso aqui, porque eu tenho 1 aqui, que já vai fazer com que o resultado de toda essa expressão dentro do parênteses fique 1. Então, se a gente até poderia resolver aqui, A barrado vezes 1 vai dar A barrado, vamos escrever aqui de novo, né? Vai dar A barrado, ou A vezes 1 vai dar A, ou 1. E aí fica A barrado ou A, isso aqui dá 1, como nós já explicamos também, e 1 ou 1 vai dar 1. Então, o resultado é simplesmente B vezes 1, ou seja, a saída minha vai ser B. Então, vejam só, eu tinha uma expressão aqui que utilizava 2 portas ou uma porta E e uma inversora, e no fim das contas eu descobri que eu posso simplificar ela para ficar somente B. A saída vai ser simplesmente o valor do B. Se o B for 0, a saída vai ser 0, se o B for 1, a saída vai ser 1. Então, é como se nesse caso aqui, nesse circuito especificamente falando, o A ele não fizesse efeito nenhum, não tivesse nenhuma diferença. Mas aí aplicando essas regras que nós aprendemos da álgebra de Boolean, a gente consegue chegar nessa resposta. Pois bem, agora vamos resolver o nosso segundo exercício. Aqui, ao invés de dar a expressão lógica, eu preferi dar a tabela verdade. Aí da tabela a gente tira a expressão, e então a gente tenta simplificar. Então, aqui eu tenho uma tabela verdade,
E eu vou simplificar utilizando a soma dos produtos, que como a gente já viu, a simplificação ela é feita com base na soma dos produtos. Então, vou considerar aqui onde a saída é 1 e vou fazer as expressões de onde a saída é 1. Então, aqui a primeira saída, quando ela é 1, o que eu tenho? O A é 0 e o B é 0. Então, é como se eu tivesse o A barrado, porque ele é 0, e o B barrado, porque ele é 0. Já explicamos como fazer isso também em aulas anteriores. Aqui nesse outro 1, nós temos o A, ele é 1, então é A normal, e o B é 0, e o B barrado. E aí já fizemos a expressão de todos os 1s, vamos interligá-los através de uma OU. Então, a saída aqui da letra B será A barrado e B barrado, ou A e B barrado. Pois bem, o que a gente vai fazer agora? A gente já tem aqui uma expressão na soma dos produtos, já está ok. A gente vai agora simplesmente procurar os termos que mais se repetem. Então, olha só, o A barrado aparece uma vez, o A aparece uma vez só, mas o B barrado aparece 2 vezes. Então, os termos que mais aparecem, a gente coloca em evidência. Então, vai ficar assim, o B barrado em evidência, e aí, no lugar do B barrado, vai 1. Então, vai ficar assim, A barrado e 1, ou A e 1. Muito bem. Continuando, então, A barrado e 1, qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa. Então, é A barrado, A, ou, né, A vezes 1 vai dar A. Aqui, esqueci que é B barrado. Mas, continuando, então, B barrado, A barrado ou A vai ficar o quê? Isso aqui vai dar 1. Né? Isso aqui vai dar 1, porque a gente sabe que a lógica OU, se uma das entradas for 1, a saída já vai ser 1. E no caso aqui, quando eu tenho uma OU entre uma variável e o inverso dela mesma, quer dizer que uma delas sempre vai ser 1 e a outra vai ser 0. Então, 0 ou 1 vai dar 1. Então, B barrado vezes 1 é a mesma coisa que B barrado. Então, aqui, a solução simplificada da saída da letra B é B barrado. E aqui da letra A, como vimos, é B. E se a gente analisar aqui a tabela verdade, é sempre importante a gente focar nisso, né? Por que deu B barrado? Se deu B barrado, quer dizer o quê? Vejam só. Sempre que o B foi 0, a saída foi 1. Por isso que a solução deu B barrado. Então, muitas vezes você olha a tabela verdade e acha uma lógica. Olha só, sempre que o B foi 0, a saída foi 1. Em todos os casos que o B foi 0, a saída foi 1. Então, a simplificação é B barrado, o inverso do B. Então, quando o B for 0, inverte, fica 1. E essa é a lógica por trás desse circuito. Então, às vezes, se você tiver a tabela verdade, é bom você dar essa conferida, principalmente se for uma tabela pequena, mais simples, para ver se realmente a solução que você achou combina, bate com a lógica que a tabela está dizendo para você. Agora, aqui na letra C, eu já passei a expressão aqui para cima, para a gente ganhar tempo. E vejam o seguinte, eu vou aplicar a associativa aqui, só para deixar o A primeiro que o B, para deixar sempre no mesmo padrão, o A primeiro e o B depois. Então vai ficar A barrado e B barrado, ou A e B barrado, ou AB. Maravilha. Agora, como temos feito em todos os casos, nós vamos tentar achar o termo que mais se repete. O A barrado aparece uma vez só, o A aparece 2 vezes, então é um bom candidato para a gente colocar em evidência. O B barrado aparece 2 vezes, então B barrado também é um bom candidato para a gente colocar em evidência, e o B aparece uma vez só. Então eu posso colocar ou o A em evidência, ou o B barrado em evidência. Tanto faz, eu posso escolher qualquer um deles, vai dar na mesma. Então, aqui eu vou escolher o A, que está repetindo 2 vezes, mas poderia ter escolhido o B barrado também. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Aqui, como não tem A, eu vou manter A barrado e B barrado, ou... Aí aqui são as expressões onde tem o A, a gente vai então colocar o A em evidência e no lugar do A colocar 1. Então vai ficar 1 e B barrado ou 1 e B. Obviamente que 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, então eu posso já matar isso aqui, né? Vai ficar B barrado ali, 1 vezes B barrado é B barrado e 1 vezes B é B. E aqui a gente tem uma OU entre B barrado e B. A gente sabe que uma OU entre uma variável e o inverso dela mesma é 1. Então isso aqui, pessoal, tem que estar na veia. Isso aqui vocês têm que olhar e já
matar a pau. Vocês têm que imaginar que, opa, eu tenho uma ou entre uma variável e o inverso dessa variável. Quanto será que vai sair? Vai sair sempre 1, porque se o b for 0, vai entrar 0 e 1, se o b for 1, vai entrar 1 e 0, sempre vai sair 1. Então isso aqui é lógica, você tem que pensar um pouco e achar a lógica por trás desses postulados. Por isso que se você não entendeu, você tem que voltar lá nas aulas em que explicamos cada um desses postulados, reassistir novamente. Então aqui, b barrado ou b barrado é 1, então vai ficar a barrado e b barrado, ou a, como vimos, isso aqui tudo é 1, a e 1. A vezes 1 é a mesma coisa que a. Então, chegamos até aqui. Daqui dá para simplificar ainda mais, pessoal? Dá. Aqui entra aquelas identidades auxiliares. Eu vou até inverter aqui, colocar o a para a esquerda e o a b barrado aqui para a direita, que vocês vão ver que nós já vimos justamente na aula anterior essa identidade auxiliar. Essa identidade auxiliar, nós vimos que nós vamos pegar o termo que está sozinho, né? Ou b barrado. Então essa aqui é a solução para essa expressão lógica, a ou b barrado. Então toda essa expressão aqui da letra C, toda essa expressão aqui, simplificando, ficou só a ou b barrado. E aí nós demonstramos o porquê que isso aqui dá nisso aqui, justamente na aula anterior. Então, novamente, assista. E vocês vão reparando que conforme vocês vão resolvendo mais e mais circuitos lógicos, mais e mais expressões lógicas, e simplificando, vocês vão ver que essas coisas vão se repetindo. Vocês vão ver que vários circuitos vão terminar assim. E aí vai chegar uma hora que você vai bater o olho e vai, opa, já sei que é aqui, né? Que eu pego esse ou aí o segundo. Então isso é muito treinamento, resolução de muito exercício para você olhar e já bater o olho e já descobrir qual é a solução. No caso aqui, como explicamos na aula anterior, nós estamos utilizando o postulado das identidades auxiliares. São os postulados mais difíceis de lembrar, porque eles não têm equivalente na álgebra comum, na matemática comum. Nós não encontramos essa lógica aqui, essa igualdade na matemática comum, ela só é válida dentro da álgebra de Boole. E na aula anterior nós provamos, demonstramos passo a passo o porquê. E aí o que você tem que fazer é pegar aquelas identidades auxiliares, anotar num papel, ter sempre elas com você, que aí, conforme o tempo vai passando e você vai praticando cada vez mais, você vai automaticamente se lembrar de todas elas. Então, as identidades auxiliares, na parte de expressão lógica, por ela ser a única que se difere da matemática em geral, é talvez a lógica mais difícil de guardar. Mas, como eu disse, fazendo alguns exercícios, vocês vão ver que isso aqui vai sempre se repetir e vocês vão acostumar e uma hora vai ficar natural, ok? Então, pessoal, é isso. Esses 3 circuitos estão simplificados ao máximo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e desse novo estilo das aulas de eletrônica digital. Não deixe de curtir o vídeo, de comentar aí embaixo e de compartilhar com seus amigos. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau!